Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 421. Mais um. Para surpresa de Haruto Saito, mas também dentro de suas expectativas, ele rapidamente consumiu outra carta aleatória de arma especial. Uma luz dourada brilhou, condensando-se na mão de Haruto para formar uma lâmina enorme e exagerada. Jin, parabéns anfitrião, você obteve a arma de atributo, lâmina escudo titânica. Esta lâmina era realmente gigantesca. Com mais de 2 metros de comprimento e meio metro de largura, parecia um enorme painel de porta. Tinha uma lâmina de um único fio, um sulco de sangue e intrincados padrões de selos de maldição cobrindo sua superfície. A lâmina inteira era branco-prateada, com selos de maldição pretos. Qual é o seu atributo especial? Haruto se perguntou. Atributo Escudo Titã. Injetar chakra suficiente nesta lâmina ativará seu efeito especial, criando uma poderosa barreira defensiva. Haruto piscou surpreso. Uma habilidade especial defensiva? Se o efeito defensivo pudesse ser ativado instantaneamente, então esta arma poderia ser inestimável em momentos críticos. A única questão era, quão forte seria sua defesa? Legal. Haruto sorriu. Ele guardou a lâmina em seu inventário e continuou selecionando suas recompensas. A essa altura, já era fim de tarde. Haruto finalmente terminou de verificar tudo. Como os ninjas mortos pela enchente eram em sua maioria de nível baixo, as cartas derrubadas eram principalmente de ninjutsu de nível C ou inferior. O número de cartas de ninjutsu de nível B ou superior mal chegava a 30, com pouco mais de 20 delas sendo de nível B. Foi bastante decepcionante. No entanto, as recompensas em termos de cartas de reputação e cartas de recuperação eram bem substanciais. Mais importante ainda, Haruto encontrou 3 cartas particularmente valiosas em sua coleção. A carta Super Chefe, a carta Aliança e a carta de reputação 500.000. Essas 3 eram todas recompensas de conquista por eliminar 1000 ninjas consecutivamente. Com outra carta de Super Chefe em mãos, Haruto agora tinha 2 restantes, já que havia usado 2 anteriormente para recrutar a Tori Ryu no I-13, uma das melhores recompensas possíveis. Para Haruto naquele momento, isso era inestimável. O cartão de reputação de 500.000 era outra recompensa de alto nível. Antes disso, sua reputação total nunca havia ultrapassado 500.000. Com este cartão, ele poderia ganhar instantaneamente a impressionante marca de 500.000 pontos de reputação. Quanto ao cartão da aliança, Haruto ainda não tinha certeza do que ele fazia. Ele inspecionou-o atentamente. Cartão de aliança. Desbloqueia a função de construção de aliança ao ser usado. Uma descrição simples, mas que transmitia a mesma sensação das cartas de vilarejo e cartas de acampamento, que também eram obtidas por meio de conquistas consecutivas de abates. Então, Haruto consumiu o cartão da aliança. Imediatamente, ele abriu a interface do sistema. Como esperado, uma nova função de construção de alianças apareceu. Sua interface era semelhante à da função de construção de vilas, exibindo uma tela virtual enorme com diversas opções, descrições detalhadas e itens para compra. A excitação de Haruto aumentou enquanto ele examinava a interface, sua expressão se transformando em uma estranha mistura de espanto e alegria. O principal objetivo do cartão Aliança era formar alianças. Não apenas nominalmente, mas oficialmente reconhecido dentro do sistema. Como pré-requisito para obter um cartão de aliança era possuir um cartão de vila e usar a função de construção de vila. Isso significava que a aliança de Haruto seria baseada na vila que ele havia fundado. Aquela vila era a Vila Furuta. A aliança poderia ser formada com qualquer vila que não fosse inimiga. Como usar a função de construção de alianças? Primeiro, ele teve que construir um monumento da aliança. Por exemplo, se a Vila Furuta se aliasse a Konoha, ele poderia estabelecer um monumento da aliança em Konoha. Semelhante ao monumento da vila, ele teria uma área de influência designada, dentro da qual Haruto poderia construir instalações especiais como embaixadas, guardas marionetes da embaixada, torres de sinalização e o mais importante, uma matriz de teletransporte. A instalação mais importante, matriz de teletransporte. Uma vez formada a aliança, Haruto pôde construir conjuntos de teletransporte tanto na Vila Furuta quanto em Konoha, permitindo o transporte de longa distância. Dependendo do nível, o conjunto podia transportar um número variável de pessoas e recursos. Essencialmente, essa função era semelhante a uma formação de invocação espaço-temporal. Funcionava de forma semelhante a uma técnica do deus voador do trovão totalmente dominada, permitindo teletransporte instantâneo de exércitos inteiros. Se Konoha e a Vila Furuta formassem uma aliança, poderiam fornecer apoio militar rápido e mútuo através do sistema de teletransporte. Por exemplo, se a Vila Furuta enfrentasse perigo, a torre de sinalização de Konoha pode acender um sinal de alerta. Konoha seria alertada sobre a ameaça que a Vila Furuta enfrenta. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, poderia teletransportar-se instantaneamente através da matriz para se juntar à batalha. Incrível! A função da aliança, murmurou Haruto perdido em pensamentos. Ele já se imaginava revolucionando a forma como as guerras eram travadas no mundo ninja. No entanto, ele deveria formar alianças? E com quem? Essa foi uma pergunta séria para Haruto. Mesmo aliar-se a Konoha não era necessariamente seguro. Afinal, Konoha tinha conflitos internos. Muitos dos inimigos de Haruto eram figuras influentes na vila, como sempre o Shudanzo ou o clã Hyuga, que o desprezava profundamente. Então, embora a função principal da aliança fosse a matriz de teletransporte, se suas habilidades fossem descobertas muito cedo, ele poderia ser explorado ou até mesmo destruído antes de atingir seu potencial máximo. Haruto também percebeu que esse poder, se exposto, poderia colocá-lo em grave perigo. Possuir uma habilidade tão inestimável poderia transformá-lo em um alvo. E,
Aruto riu, voltando à realidade, seu olhar percorrendo a pilha de cartas espalhadas sobre a mesa. Entre elas havia mais de 8.000 cartas inúteis empilhadas, quase todas cartas de ninjutsu de liberação de água. Como os ninjas que ele havia matado eram da névoa oculta, não era surpresa que as cartas que caíssem fossem, em sua maioria, técnicas de liberação de água de baixo nível. Uma montanha de cartas redundantes. Aruto não planejava consumi-las. Quem sabia se algum dia seriam úteis? Havia também várias centenas de cartas úteis empilhadas separadamente, aguardando consumo. Entre elas, algumas cartas de ninjutsu de rank D de baixo nível, mas ainda valiosas se fossem técnicas únicas ou se ele não tivesse atingido o limite de 6 cartas para certas habilidades. Além disso, havia algumas cartas não consumíveis, como cartas de recuperação. Entre elas, ele havia acumulado mais de 1.300 cartas de cura básica. Era a hora de resolver tudo. Comer cartas era exaustivo. Mas desta vez, das mais de 10.000 cartas que havia coletado, ele só precisou consumir menos de 1.000. O resto era lixo ou guardado para mais tarde. Ainda demorou muito tempo. Por fim, no finalzinho, Aruto consumiu sua carta mais valiosa, a carta de reputação de 500.000. Ele já havia comido várias cartas menores, variando de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 pontos de reputação. Uma luz dourada irrompeu da boca de Aruto e invadiu seu corpo. Jin, a reputação do anfitrião ultrapassou 1 milhão. A função fornalha elemental agora está desbloqueada. As funções fundição e fusão agora estão disponíveis. Capítulo 422. A expressão de Aruto Saito se alterou momentaneamente confusa. Ele já havia se acostumado às mensagens do sistema há muito tempo, mas desta vez era diferente, mencionava a forja elemental. Uma enxurrada de lembranças de sua vida passada lhe veio à mente. Naquela época ele era um mestre mágico extravagante e carismático. Sua transição para este mundo fora desencadeada por uma explosão. Seu celular detonara enquanto ele jogava o jogo Monarca das Cartas. E a forja elemental? Essa era do Monarca das Cartas. Uma mecânica de jogo projetada para refinar cartas. Aruto ficou paralisado enquanto as memórias passavam como um rolo de filme em sua mente. Respirou fundo, saindo do transe, e rapidamente acessou a interface do sistema. Lá estava ele, o ícone familiar. Era mesmo a forja elemental. No entanto, algo parecia diferente de como funcionava no jogo. Ele tocou no ícone e ativou a forja. Um vórtice dourado se materializou diante dele, visível apenas aos seus olhos. Mesmo assim, não era exatamente como no jogo. Na tela do sistema, ele notou duas opções. Refinamento. Fusão. Cada opção veio com uma explicação detalhada. Refinamento. Insira cartas na forja para convertê-las em pontos de prestígio. Fusão. Insira 2 ou mais cartas na forja para sintetizar uma nova carta. As descrições eram concisas, mas claras. Os olhos de Aruto se arregalaram e ele se levantou de repente. De jeito nenhum. Ele já havia pensado nisso há muito tempo. Qual a utilidade de cartas inúteis? Elas não tinham valor prático. Antes, ele simplesmente as consumia, mas elas não serviam para nada. Desta vez, porém, ele havia economizado mais de 8.000 cartas redundantes. E agora, como seus pontos de prestígio ultrapassaram 1 milhão, ele desbloqueou uma nova função. Ele finalmente poderia dar um bom uso àquelas cartas inúteis. E ele poderia refiná-las diretamente em pontos de prestígio. Empolgado, Aruto virou-se para a mesa, onde havia várias cartas descartadas. Pegou uma aleatoriamente e jogou-a na forja. Era uma carta ninjutsu de classificação D. Jin. Refinamento bem-sucedido. O anfitrião ganha 15 pontos de prestígio. Aruto imediatamente jogou uma carta ninjutsu de rank C. Jin. Refinamento bem-sucedido. O anfitrião ganha 50 pontos de prestígio. Ele rapidamente acessou seu inventário e pescou um cartão ninjutsu de liberação de água de nível B. Liberação de água. Técnica do espelho de água. Embora fosse uma carta de classificação B, Aruto já havia consumido 6 idênticas, tornando esta inútil. E foi para o vórtice. Jin. Refinamento bem-sucedido. O anfitrião ganha 200 pontos de prestígio. Aruto estava apenas testando para ver como diferentes níveis de cartas se convertiam em pontos de prestígio. No entanto, os resultados foram decepcionantes. Por exemplo, comprar uma carta de ninjutsu de nível B na loja exigia mais de 1.000 pontos de prestígio. Técnicas poderosas ou exclusivas podiam custar de 1.500 a 2.000, mas refinar uma carta de classificação B só rendia 200 pontos de prestígio. Cartas de classificação C tinham um valor mínimo de 100 e podiam chegar a várias centenas. Aruto já tinha visto cartas de ninjutsu de classificação C ultra raras custando mais de 1.000, mas refiná-las só rendia 50 pontos de prestígio. Quanto às cartas de classificação D, elas tinham uma alta taxa de conversão, mas cartas de classificação D eram praticamente inúteis para começar. Aruto jogou outra carta ninjutsu de rank C no vórtice. Jin. Refinamento bem-sucedido. O anfitrião ganha 45 pontos de prestígio. Resultados diferentes. Isso ocorreu porque o valor das cartas de classificação C variava na loja de prestígio, levando a resultados de refinamento diferentes. Ele não tinha cópias de rank A, então não podia testar quantos pontos de prestígio uma carta de rank A renderia. O máximo que ele havia consumido de uma carta de rank A foram 5 cópias, como sua técnica da grande cachoeira que ele tanto usava. Com seu experimento concluído, Aruto voltou sua atenção para o recurso fusão. A fusão era muito mais complexa que o refinamento. Os resultados de uma fusão podiam variar bastante. De acordo com a explicação do sistema, uma fusão bem-sucedida, exceto em caso de falha, tinha 4 resultados possíveis. 1. A carta resultante permaneceu com o mesmo valor e manteve uma das habilidades originais. Por exemplo, fundir liberação de vento, grande ruptura com liberação de água. Bala de dragão de água pode resultar em outra liberação de vento, grande ruptura, desperdiçando a carta de liberação de água. 2.
A fusão poderia criar uma carta de ninjutsu inteiramente nova de nível incerto. A técnica pode nem existir no mundo shinobi. 3. A fusão pode resultar em uma carta mutante. As cartas mutantes tinham uma classificação de estrelas, de mutantes de 1 estrela a mutantes de 7 estrelas. 4. A fusão pode gerar uma carta divina. O sistema não forneceu nenhuma explicação para as cartas divinas, apenas que uma carta de classificação S era necessária na fusão. Espírito, o que exatamente é uma carta divina? Haruto perguntou mentalmente. O anfitrião ainda não obteve uma carta divina. Não é possível responder. Não adiantava ficar pensando nisso agora. A probabilidade de fundir uma carta divina era astronomicamente baixa, e cartas de nível inferior não tinham chance alguma. Por enquanto, sua maior esperança era criar uma carta mutante. Com um movimento amplo, Haruto despejou sobre a mesa as milhares de cartas descartadas que havia guardado, formando uma pilha enorme. Esfregou as mãos, murmurou um encantamento e, brincando, invocou a intervenção divina. Espíritos celestiais, espíritos terrestres, Senhor Supremo Laozi, o próprio Buda. Com um gesto dramático, ele pegou um punhado aleatório de cartas e as jogou no vórtice. Nenhum processo de seleção. Ele não tinha ideia de quantos havia conquistado ou qual era sua classificação. Não importava. Ele estava com tudo. Jin, o anfitrião, inseriu 57 cartas. Taxa de sucesso da fusão atual, 38%. Prosseguir com a fusão? Haruto hesitou. Uma taxa de sucesso de 38% era muito baixa. O que acontece se a fusão falhar? O sistema reembolsará metade dos pontos de prestígio que os cartões inseridos teriam rendido por meio do refinamento. Legal. Funcionou. Haruto sorriu. Fusão. Mesmo em caso de falha, ele pelo menos recuperaria alguns pontos de prestígio. Embora fosse apenas metade do valor de refinamento, era muito melhor do que perder tudo. O vórtice dourado girou rapidamente por 3 segundos antes de parar repentinamente. Jin, fusão falhou. O anfitrião ganha 760 pontos de prestígio. Haruto imediatamente pegou outro punhado e jogou na água. Jin, fusão falhou. O anfitrião ganha 820 pontos de prestígio. De novo. Jin, fusão falhou. O anfitrião ganha 580 pontos de prestígio. Droga. Haruto xingou. Ele sabia que fundir tantas cartas de uma vez reduzia a taxa de sucesso, mas 3 falhas consecutivas eram irritantes. Existe uma maneira de aumentar a taxa de sucesso? Perguntou Haruto. O anfitrião pode gastar pontos de prestígio para melhorar a taxa de sucesso. Quanto custa isso? Depende do número e da classificação das cartas inseridas. Haruto examinou a interface do sistema. Desta vez, ele pegou um punhado ainda maior de cartas e as jogou. Jin, o anfitrião, inseriu 102 cartas. Taxa de sucesso da fusão atual, 16%. Prosseguir com a fusão? Ao lado da taxa de sucesso, um pequeno ícone mais apareceu. Ao tocar nele, opções foram reveladas. Aumentar a taxa de sucesso em 10%, 15% ou maximizar a taxa de sucesso. Cada opção tinha um custo diferente. A opção mais barata, aumentando o sucesso em 5%, exigia 2.500 pontos de prestígio. Para atingir a taxa máxima de sucesso, foram necessários impressionantes 85.800 pontos de prestígio. Quanto mais cartões ele inseria, mais caro ficava. Haruto olhou para a interface em silêncio. Seu coração doía só de pensar nisso. Capítulo 423. Era simplesmente muito caro. Se ele atingisse o máximo de sucesso da síntese, precisaria de 85.800 pontos de reputação. Com essa quantidade de pontos de reputação, ele poderia até comprar uma carta rara de técnica ninja de rank S, claro. Isso supondo que a loja de reputação fosse recarregada com a carta correspondente que Haruto Saito precisava. Mas puramente de uma perspectiva de preço. Gastar mais de 80.000 pontos de reputação apenas para garantir uma fusão de cartas bem-sucedida foi uma escolha imprudente. Se ele não maximizasse, haveria risco de falha, e uma fusão falha significaria uma perda ainda maior. Além disso, como a síntese usava apenas cartas de técnicas ninja de baixo nível, era impossível criar algo de nível muito alto. Haruto Saito coçou o queixo pensativo. Não importa como ele calculou, não foi um bom negócio. Fusível. Haruto Saito decidiu prosseguir com a fusão. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganhou 1.850 pontos de reputação. Haruto Saito pegou outro punhado de cartas e as jogou. Continue fundindo. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganhou 1.690 pontos de reputação. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganhou 2.010 pontos de reputação. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganhou 1.780 pontos de reputação. Jin, fusão bem-sucedida. O anfitrião obteve uma carta mutante 7 estrelas de rank C. 8 tentativas no total, com cada fusão tendo uma taxa de sucesso inferior a 50%. Mais de 700 cartas inúteis foram sacrificadas, mas finalmente uma fusão bem-sucedida. Haruto Saito tinha cartas de sobra, então não se importou. Ele mal havia usado 1/10 de suas cartas inúteis. E desta vez a fusão resultou diretamente em uma carta mutante 7 estrelas. Mesmo que fosse apenas de nível C. Mas deve ser bem poderoso, certo? Assim que a notificação soou, o vórtice dourado parou de girar. Uma carta com um padrão espiralado no verso emergiu do vórtice, e Haruto Saito a pegou com um movimento rápido. Ele deu uma olhada. A aparência do cartão mudou completamente. No topo estava escrito, Jutsu de Invocação, o Adormecido. No canto superior direito havia um emblema circular com as palavras Mutante inscritas dentro dele. Abaixo do título Jutsu de Invocação, o Adormecido, havia uma fileira de estrelas douradas, 7 no total. Esta era uma carta mutante 7 estrelas. Na parte inferior do cartão, havia uma caixa de descrição contendo a introdução do cartão.
A antiga batalha foi enterrada sob a poeira da história. Os mortos adormecidos após um descanso centenário estão prestes a atender ao chamado, cruzando o submundo para retornar ao mundo dos vivos. Uma linha de texto que não pareceu particularmente útil. Haruto Saito comeu o cartão. Um fluxo complexo de informações invadiu sua mente e de repente ele entendeu. Este jutsu era complexo. Dependendo da quantidade de chakra utilizada, ele podia ser ativado em 3 estágios diferentes. As entidades invocadas variavam dependendo se era o primeiro, segundo ou terceiro estágio. Haruto Saito, ansioso para testá-lo, fez alguns preparativos rápidos antes de desaparecer do seu quarto. Cerca de 10 quilômetros ao sul da vila de Furuta, em um vale isolado nas montanhas. Haruto Saito apareceu em um vale de tamanho médio cercado por penhascos íngremes, com pequenos bosques e um lago nas proximidades. O cenário era bem agradável e, o mais importante, não havia mais ninguém por perto. Ele examinou a área com seus sentidos e confirmou que estava realmente sozinho antes de prosseguir. Não há necessidade de sacrifício de sangue, apenas um selo de mão. Jutsu de invocação, o adormecido, cinzas. Este foi o primeiro estágio, chamado cinzas. Bum, bum, bum. Fumaça branca irrompeu num raio de 100 metros ao redor de Haruto Saito, e figuras emergiram da fumaça. Conforme a névoa se dissipava, ele olhou ao redor para os seres invocados. Era como se um exército de mortos tivesse saído de seus túmulos. Eram guerreiros esqueléticos, vestidos com armaduras esfarrapadas, empunhando armas quebradas. Seus tamanhos e posturas variavam, mas havia precisamente 150 deles. Haruto Saito piscou. Esses caras pareciam muito frágeis, não é? Eles mal conseguiam ficar em pé, balançando instavelmente no lugar. Haruto Saito formou outro selo de mão. Jutsu do clone das sombras. Pu! Um clone de Haruto Saito apareceu ao lado dele e então, Haruto Saito comandou seu clone para lutar contra os 150 soldados esqueletos. O resultado chocou. Esses guerreiros esqueletos eram tão fortes quanto os genins. Eles podiam até cuspir pequenas bolas de fogo, mas seu estilo de luta era mais próximo do de um samurai. Não é particularmente útil, mas definitivamente superou suas expectativas. O clone de Haruto Saito os aniquilou completamente. Nem um arranhão, enquanto ele avançava por entre eles com extrema velocidade, despedaçando-os como folhas ao vento. Ao serem derrotados, os guerreiros esqueletos explodiram em fumaça branca e desapareceram. O primeiro estágio tem uma força ofensiva equivalente ao nível Genin, e há 150 deles. Então, Haruto Saito fez outro selo de mão. Jutsu de invocação, o adormecido, magma. Bum, bum, bum. Os guerreiros esqueletos restantes foram todos engolfados pela fumaça branca e desapareceram. Ao mesmo tempo, mais fumaça branca surgiu ao redor de Haruto Saito, revelando novas figuras à medida que se dispersava. Cerca de 30 seres apareceram. Vamos considerá-los pessoas por enquanto. Cada um deles estava vestido com uma armadura, empunhando uma longa espada em uma mão e um escudo enorme na outra, guerreiros com escudo de torre. Haruto Saito ordenou que atacassem seu clone. Seus movimentos eram rápidos e eles se coordenavam bem. Parecia que eles não possuíam habilidades de ninjutsu, mas possuíam um poder ofensivo formidável e, mais importante, uma defesa incrível. Seus escudos gigantescos podiam resistir a um golpe direto de um jutsu de ataque de alvo único de nível C sem quebrar. E se todos os 30 combinassem seus escudos, eles poderiam até resistir a um jutsu de ataque de alvo único de nível A. Individualmente, eles estavam no mesmo nível dos Chunin de Elite. Invocar 30 Chunins de Elite de uma só vez, que habilidade incrível. E isso era apenas um jutsu de invocação de nível C? Mais uma vez, Haruto Saito formou um selo de mão. Jutsu de invocação, o adormecido, vulcão. Naquele momento, uma grande parte do chakra de Haruto Saito foi drenada. Os guerreiros de escudo restantes se transformaram em fumaça branca. Simultaneamente, uma fumaça vermelha flamejante irrompeu ao redor de Haruto Saito, e o chão tremeu violentamente enquanto uma aura feroz irrompia. A fumaça vermelha não se dissipou imediatamente. Em vez disso, transformou-se rapidamente e solidificou-se em 4 gigantescos corpos vermelhos de energia, com quase 8 metros de altura, como versões menores do Susanoo. Cada um deles vestia uma armadura e empunhava armas diferentes. Um machado gigante, lâminas gêmeas, uma foice e um escudo enorme. O design das armaduras deles lembrava o dos generais. As reservas de chakra de Haruto Saito já eram imensas. Embora não chegassem ao nível de Tsunade, eles superavam em muitos shinobi típicos de sua categoria. E invocar esses 4 seres consumiu mais de 1/3 do seu chakra. Que tipo de força eles possuíam? Sob o comando de Haruto Saito, os 4 gigantes de energia avançaram em direção ao seu clone. Devido ao seu tamanho gigantesco, cada passo cobria mais de 10 metros, tornando-os incrivelmente rápidos, embora sua agilidade fosse um tanto deficiente. O clone da sombra se moveu de forma borrada, desviando dos ataques. Bum, 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 bum. O vale ecoou com explosões ensurdecedoras. 4 contra 1. Os gigantes de energia se coordenavam perfeitamente, dificultando a vida do clone de Haruto Saito. Um único golpe ou até mesmo uma poderosa onda de choque poderia dissipar o clone das sombras instantaneamente. Então, sem usar o deus voador do trovão ou qualquer técnica importante, o clone de Haruto Saito confiou apenas na velocidade e na força, focando mais em esquivar. 4 guerreiros de elite de nível Jonin, altamente coordenados e ultra-defensivos. Haruto Saito piscou surpreso. Então, ele formou outro selo. Jutsu de invocação, o adormecido, vulcão. Bum, bum, bum. Mais 4 gigantes de energia apareceram ao redor dele, somando-se aos 4 anteriores. Agora eram 8. Capítulo 424. A mesma fase pode ser acumulada repetidamente. Haruto Saito imediatamente recuperou a kunai do deus indo seu espaço de itens, mordeu-a e formou selos de mão novamente. Jutsu de invocação, Dorminhoku vulcão. Bum, bum,
bum. Uma névoa vermelha espessa explodiu para fora, rapidamente tomando forma e se solidificando em 4 novos gigantes de energia vermelha. Agora eram 12, 3 grupos de 12, todos eles no nível de elite dos Jonins. Realmente pode acumular. Fases diferentes não poderiam coexistir. Por exemplo, se Aruto usasse primeiro a primeira fase e depois ativasse a segunda, a primeira fase desapareceria. Se ele então ativasse a terceira, a segunda fase desapareceria. Mas se Aruto invocasse continuamente apenas a mesma fase, então as entidades invocadas anteriormente não desapareceriam e poderiam existir simultaneamente. Isso foi uma loucura. Essa técnica estava completamente quebrada, e era apenas uma mutação de classificação C. Pare! Aruto ordenou em voz baixa. Os 12 gigantes de energia, semelhantes a versões em miniatura do Susanoo, pararam. Como eram enormes, com quase 3 andares de altura, parecia que Aruto estava cercado por um aglomerado de prédios imponentes. Quebrar. Bum, 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 bum. Todos os gigantes de energia vermelha explodiram, transformando-se em uma névoa vermelha que correu de volta para Aruto. Seu chakra se recuperou rapidamente, isso era uma reposição de chakra. Dispensar ativamente esses seres invocados permitiu que ele recuperasse parte do seu chakra gasto. No final, Aruto recuperou cerca de 50% de seu chakra. Comparado ao custo, o reabastecimento não foi insignificante. Aruto então pegou seus cartões de recuperação de mana e consumiu dezenas de cartões de baixo grau, restaurando completamente seu chakra. Imediatamente, ele formou mais selos de mão, rápida e continuamente. Jutsu de invocação. Adormecidos cinzas. A névoa envolveu completamente o vale, irradiando ondas de chakra poderoso. À medida que a névoa branca se dissipava, o vale se encheu de guerreiros esqueléticos. À primeira vista, parecia um exército interminável de aparições medonhas. Aruto já havia formado selos 34 vezes, realizando o jutsu de invocação 34 vezes. Agora, ao redor dele, havia um total de 5.100 soldados esqueletos. Esses guerreiros esqueletos, vestidos com armaduras esfarrapadas e empunhando armas quebradas, possuíam a força de shinobi de nível genin. Era um exército, e um exército formidável. Quando os números atingiam um certo nível, a quantidade podia se transformar em qualidade. Embora esse exército esquelético não pudesse ser comparado a uma pequena força militar normal e certamente não pudesse ameaçar potências de alto nível como o próprio Aruto, eles ainda poderiam ser incrivelmente úteis em cenários específicos. Às vezes, um exército com indivíduos mais fracos, mas em maior número, era mais eficaz do que uma unidade de elite com menos soldados, mas mais fortes. E a parte mais assustadora, Aruto não estava limitado a invocar apenas 34 vezes. Não havia limite máximo. Contanto que tivesse cartas de recuperação de mana suficientes ou alguém lhe fornecesse chakra infinito, ele poderia continuar invocando indefinidamente. Na verdade, Aruto não sabia se havia um limite de invocação e não estava com vontade de perder tempo testando isso por enquanto. Depois de usar a primeira fase 34 vezes, seu chakra estava quase esgotado, mas ele ainda queria testar mais. Ele dispersou ativamente todos os soldados esqueletos. Reabastecimento de chakras. Então, Aruto consumiu mais cartas para restaurar seu chakra completamente. Mais uma vez, ele formou selos de mão. Jutsu de invocação. Dorminhoco. Magma. A névoa branca encheu o vale novamente. À medida que se dissipava, mais de 400 guerreiros gigantescos com escudos emergiram, também conhecidos como soldados com escudo de lâmina. Cada um deles possuía a força de um Chunin de elite e era especializado em defesa. Aruto invocou 12 vezes seguidas, esgotando seu chakra mais uma vez. No total, ele convocou 460 guerreiros de escudo. Aterrorizante. Absolutamente aterrorizante. Esses mais de 400 guerreiros de escudo eram suficientes para deter qualquer inimigo que Aruto pudesse enfrentar no mundo ninja. Nem mesmo Hiruzen Sarutobi conseguiria eliminar mais de 400 Chunin defensivos de elite em um instante. Entre esses guerreiros de escudo e os 5.000 soldados esqueletos, quem era mais forte? Era difícil dizer. Se fosse uma batalha de atrito, os guerreiros de escudo poderiam ser os primeiros a cair. Mas como eram especializados em defesa, era incerto se os soldados esqueletos conseguiriam ou não romper suas defesas. Quantos ataques seriam necessários para romper a barreira também não estava claro. Aruto não podia testar agora, já que guerreiros de escudo e soldados esqueletos não podiam coexistir. Eles simplesmente tinham usos diferentes. Para proteção, guerreiros com escudo eram a melhor escolha. Para semear o caos, desorganizar formações inimigas ou se envolver em uma briga massiva, os 5.000 soldados esqueletos eram mais adequados. Contra lutadores de alto nível, no entanto, os soldados esqueletos seriam massacrados, muito lentos, muito desajeitados e suscetíveis a ataques de longo alcance. Os guerreiros de escudo, por outro lado, eles poderiam pelo menos representar um desafio. Aruto estava eufórico. Esse jutsu de invocação mutante não convencional de nível 6-7 estrelas era absolutamente incrível. Com um único gesto, ele dispensou todos os guerreiros do escudo. O vale ficou assustadoramente vazio novamente. Aruto então sentou-se de pernas cruzadas, abriu a fornalha elemental e recuperou uma pilha de cartas inúteis de seu espaço de itens. Ele teve que fundir outra carta de mutação. Naquela noite, na região costeira oriental da Terra do Fogo, nas profundezas da floresta, 2 misteriosos ninjas da névoa se escondiam sob a copa fresca das árvores, um atarracado, o outro magro. O mais atarracado segurava uma ave marinha negra nos braços. Cal. O grito de um pássaro ecoou de repente lá do alto. A ave marinha preta se debateu um pouco. O ninja robusto soltou a mão, permitindo que a ave marinha negra alçasse voo, planando em direção ao céu. Bem acima, um pássaro branco comum voava velozmente.
A ave marinha negra acelerou e em poucas respirações alcançou a ave branca, com suas garras afiadas agarrando-se às costas da ave menor antes de mergulhar para baixo. Este pássaro branco era apenas um pombo-correio comum amplamente utilizado para a transmissão de informações por grandes vilas ninjas e organizações mundanas. Geralmente, essas aves eram usadas para comunicações de curta distância, embora às vezes transmitissem mensagens de longa distância. A ave marinha negra, no entanto, era uma ave de ataque especialmente treinada de Amegakure, criada especificamente para capturar pássaros mensageiros. O pássaro preto pousou de volta na copa da árvore junto com o pássaro branco que gritou de agonia. Verifique, tem alguma mensagem? Sim, tem um bilhete na perna dele. Não me diga que são apenas mais informações sobre os piratas da Ilha Onda. Estamos aqui há um mês. Se não interceptarmos algo importante logo, o capitão vai enlouquecer. Os dois ninjas murmuraram enquanto o robusto segurava o pássaro branco no lugar. O ninja magro desamarrou o bilhete da perna do pássaro e o abriu. Informe Haruto Saito para retornar a Konoha imediatamente e abandonar temporariamente a missão de desenvolver a Vila Furuta. Capítulo 425. Haruto Saito? Vila Furuta? Os dois ninjas de Kirigakure ficaram paralisados, trocando olhares lentamente. Seus olhos se arregalaram em choque antes que a excitação transbordasse em seus rostos. Haruto Saito. Isso era informação sobre Haruto Saito. E até mencionava o nome de uma vila. Era como um presente dos céus. Embora obter informações desse nível de forma tão incomum parecesse suspeito, verificar as informações não seria difícil. Eles só precisavam de alguém para verificar. Envie a mensagem de volta para a aldeia imediatamente. Pressa. Um deles, um ninja robusto, saltou da copa das árvores. Aterrissando no chão, mordeu o dedo e formou uma série de selos de mão. Jutsu de invocação. Com um golpe no chão, uma explosão de fumaça branca explodiu, revelando uma ave marinha azul de tamanho médio. 5 ou 6 quilômetros a oeste. Em uma árvore, um homem de meia-idade com olhos brancos e claros mantinha um selo de mão. Seu rosto estava marcado por rugas, mas seus lábios se curvavam em um sorriso sutil enquanto observava tudo de longe. Os dois ninjas de Kirigakure invocando um pássaro mensageiro. Terra dos Redemoinhos, um vale montanhoso perto da Vila Furuta. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganha 690 pontos de reputação. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganha 1010 pontos de reputação. Haruto Saito continuou a fundir suas cartas, esgotando rapidamente seu estoque de cartas inúteis. Ele havia ajustado sua estratégia recentemente, parando de inserir mais de 100 cartas por vez, pois a taxa de sucesso era muito baixa e levava a falhas excessivas. Embora taxas de sucesso mais baixas significassem a possibilidade de recompensas melhores, ele só havia obtido sucesso uma vez até então e não havia identificado completamente o padrão. Jin, fusão bem-sucedida. O anfitrião ganha uma carta ninjutsu de rank C. Seu quinto sucesso. Uma carta voou do vórtice giratório e Haruto a pegou. Era apenas uma carta comum de liberação de vento de rank C, grande avanço. Ele havia investido pelo menos 40 a 50 cartas, apenas para receber uma técnica tão comum. Estatisticamente isso era esperado. Quanto melhor a carta, menor a chance de obtê-la. Anteriormente, ele havia se fundido 8 vezes e adquirido uma carta de mutação de 7 estrelas, uma sequência de muita sorte. Dessa vez, porém, tudo que ele ganhou foi uma carta descartável. Sem se deixar intimidar, ele continuou. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganha 750 pontos de reputação. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganha 1120 pontos de reputação. Os fracassos continuaram se acumulando. Finalmente, na 9ª tentativa. Jin, fusão bem-sucedida. O anfitrião ganha uma carta de mutação de 2 estrelas de classificação C. Uma carta única disparada do vórtice dourado. Haruto o pegou e o examinou atentamente. Liberação de vento. Orbes da tempestade da Fênix. Um ninjutsu. E um ninjutsu puramente ofensivo. Ele consumiu o cartão imediatamente. Momentos depois, Haruto ficou no vale, rapidamente formando selos de mão. Liberação de vento. Orbes da tempestade da Fênix. Bum, 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 bum. Haruto exalou uma rajada de vento, que rapidamente se transformou em uma série de tornados. Inicialmente pequenos, com apenas cerca de 2 metros de altura, eles rapidamente cresceram em tamanho e velocidade, expandindo-se para mais de 10 metros antes de se dispersarem. À primeira vista, parecia uma técnica comum. O mundo ninja tinha muitos jutsus semelhantes capazes de causar destruição equivalente, e o dano a um único alvo era limitado. Mas essa técnica tinha uma característica única, ela podia ser lançada continuamente. Ao contrário do jutsu de liberação de fogo, fogo da Fênix que permitia ao usuário cuspir várias bolas de fogo em sucessão com base no nível de habilidade. O jutsu de liberação de vento, fogo da Fênix podia ser sustentado indefinidamente, desde que o usuário tivesse chakra suficiente. Cada pequeno tornado não durava muito, mas era como uma metralhadora de ataques de vento. Haruto podia liberar continuamente jutsus ofensivos baseados em vento de nível C sem parar. Aterrorizante. Excelente. Absolutamente incrível. Animado, Haruto voltou a fundir cartas. Até agora, ele havia consumido quase 2.000 cartas indesejadas e ainda tinha cerca de 6.000 restantes. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganha 1.350 pontos de reputação. Jin, a fusão falhou. O anfitrião ganha 885 pontos de reputação. 10 minutos depois, Haruto estava ficando nervoso. Nos últimos 10 minutos, ele havia tentado mais de 40 fusões, usando entre 50 e 130 cartas por tentativa. 5 delas deram certo, mas todas as 5 resultaram em cartas não mutantes. Embora 2 delas fossem técnicas inteiramente novas, nunca antes vistas no mundo ninja, ainda eram apenas jutsus de nível C, nada úteis.
Cartas de mutação. Ele precisava de cartas de mutação. Nesse ritmo, ele teria sorte se conseguisse criar apenas mais uma carta de mutação com suas 3.700 cartas inúteis restantes. Que desperdício! Será que usei toda a minha sorte hoje? Murmurou Haruto, começando a se perguntar se o destino teve algum papel nisso. Ele fez uma pausa, respirou fundo e desapareceu num piscar de olhos. Talvez sua sorte estivesse mesmo esgotada. Ele decidiu continuar no dia seguinte, não havia pressa. Na manhã seguinte, em seu quarto na Vila Furuta, Haruto acordou e pulou da cama. Vestido apenas com sua roupa de dormir, ele estava sentado em sua mesa. Com um aceno de mão, ele convocou uma pilha enorme de cartas inúteis. Então o vórtice dourado, sua fornalha elemental, materializou-se diante dele. Pegando um punhado de cartas, ele as jogou para a fusão. Falha. Ele pegou outro punhado e jogou na água. Fracasso novamente. Haruto fez uma pausa e, em seguida, selecionou cuidadosamente sua pilha de cartas. Selecionando 200, jogou-as no vórtice. Jin, o anfitrião, investiu 200 cartas. Taxa de sucesso atual da fusão, 12%. Prosseguir com a fusão? O prompt do sistema ecoou em sua mente. Uma probabilidade tão baixa, murmurou Haruto. A taxa de sucesso não era o verdadeiro problema. Probabilidades baixas podiam ser compensadas por tentativas repetidas. O verdadeiro problema era que mesmo que a fusão desse certo, ela poderia não gerar uma carta de mutação, o que significava que ainda poderia ser inútil. E se eu aumentar a probabilidade? Haruto olhou para a interface do sistema. Atingir o máximo da taxa de sucesso custaria 130 mil pontos de reputação, mas aumentá-lo para 60% exigiria apenas 70 mil. Esse valor não parecia muito alto agora. Haruto decidiu tentar. Entretanto, mesmo com 60%, o sucesso não era garantido, apenas muito mais provável. Vou aumentá-lo só uma vez, pensou Haruto enquanto tocava na interface. Gastando 70 mil pontos de reputação, ele aumentou a taxa de sucesso para 60%. Vamos fundir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 426. Jin, fusão bem-sucedida. O anfitrião obteve uma carta mutante 6 estrelas. Naquele momento, Haruto Saito sentiu seu coração disparar. Ele havia gasto 70 mil pontos de reputação apenas para aumentar a taxa de sucesso da síntese para 60%. De qualquer forma, era uma probabilidade relativamente alta, mas ainda havia risco de falha. Felizmente, nada deu errado. Caso contrário, Haruto teria tossido sangue de frustração. Um vórtice dourado girou quando uma carta foi lançada. Haruto rapidamente o pegou e focou seu olhar nele. Técnica secreta da classe mutante 7 estrelas. Modo transcendência de chakra. Descrição. Asas da liberdade subindo ao céu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Haruto piscou, incrédulo. A descrição era vaga, mas com base no nome da carta mutante e na explicação fornecida, ele conseguiu dar um palpite. Será que? Haruto enfiou o cartão na boca e começou a mastigar. Enquanto engolia em seco, um fluxo de informações complexas inundou sua mente. Essa técnica secreta era muito semelhante ao modo de liberação de chakra relâmpago, ambos envolviam aplicações especiais de chakra. No entanto, a execução dessa técnica era incrivelmente complexa. Essa foi apenas uma técnica de classe A. Mas em termos de dificuldade de aprendizagem, isso não deveria ser de classe A. E com base em seus efeitos, deveria ser de classe S. Por ser uma técnica mutante, seu nível de dificuldade não poderia ser avaliado de forma convencional. Após consumir o cartão, Haruto desapareceu do quarto num piscar de olhos. Não muito tempo depois, ao sul da Vila Furuta, nas profundezas de um vale isolado, Haruto materializou-se do nada. Durante a viagem, ele trocou de roupa, agora envolto em um manto negro, ele parecia incrivelmente misterioso. Técnica secreta, modo transcendência de chakra. Haruto juntou as mãos, fez uma breve pausa e então rapidamente formou selos de mão. Mesmo com sua velocidade, ele ainda levou um segundo inteiro para completar a sequência. Então, uma violenta onda de chakra irrompeu do corpo de Haruto antes de se estabilizar rapidamente. Correntes de ar giravam ao seu redor, girando cada vez mais rápido, fazendo parecer que ele havia entrado na formação dos 8 portões. Esta foi a primeira vez que Haruto usou a técnica. Mesmo tendo-a obtido através do cartão mutante, ele ainda achou difícil controlá-la. A necessidade de produção de chakra era simplesmente alta demais. Depois de 30 segundos inteiros, algo mudou de repente. Com um forte rasgo, o manto de Haruto se despedaçou. De suas costas expostas, incontáveis fios de chakra se estenderam para fora, chicoteando descontroladamente em todas as direções antes de se entrelaçarem rapidamente. Em instantes, formaram duas enormes asas de chakra, e seu tamanho continuou a se expandir. Esses fios de chakra podiam se estender indefinidamente, contanto que ele tivesse chakra e controle suficientes. Finalmente, quando a envergadura ultrapassou 4 metros, a expansão cessou. As asas do chakra permaneceram estáveis. Mas Haruto não hesitou. Ele ordenou que todos os fios de chakra se agitassem para baixo em uníssono. No momento em que as asas se moveram, Haruto disparou para o céu como uma bala de canhão. Ele não estava preocupado em cair e morrer. Afinal, ele possuía a técnica do deus voador do trovão. Voando pelo céu, Haruto bateu suas asas de chakra repetidamente, mas elas permaneceram altamente estáveis. Ele tentou fazer curvas fechadas no ar e até mesmo dobrar as asas à sua frente para se defender. No entanto, naquele exato momento, todos os fios de chakra se romperam, encerrando a técnica à força. Haruto caiu de cabeça no chão. Pouco antes do impacto, ele desapareceu e reapareceu em segurança no chão. Eu posso voar. Eu posso voar. Eu posso voar de verdade? Haruto murmurou com uma expressão estranhamente complexa. A técnica parecia chamativa e inegavelmente poderosa, mas para Haruto não era uma grande melhoria. Ele já possuía a técnica do deus voador do trovão, se quisesse alcançar os céus.
Tudo o que precisava fazer era lançar uma kunai do deus voador do trovão para cima e se teletransportar para lá. Ele podia repetir o processo continuamente, garantindo que nunca tocasse o chão. Entretanto, essa técnica tinha uma grande desvantagem. Ela consumia uma quantidade insana de chakra. O principal problema era a falta de controle preciso de Haruto. Ele precisava manter uma produção de chakra extraordinariamente alta apenas para manter as asas estáveis. Em teoria, qualquer ninja poderia usar fios de chakra, e qualquer ninja poderia manipulá-los. Mas, moldar o chakra em uma forma específica, especialmente algo tão complexo quanto asas, era extraordinariamente difícil. Não era apenas uma questão de controle, exigia selos de mão para manter a estrutura. Ainda assim, não importa como ele encarasse, essa técnica era uma surpresa emocionante. Por exemplo, ele podia perseguir pássaros ninjas com essa habilidade. Os pássaros ninjas tinham extrema mobilidade no céu, e se Haruto dependesse do lançamento de sua kunai do deus voador do trovão para alcançá-los, havia 80% de chance de ele nunca alcançá-los. Mas com essa técnica ele poderia. Técnica secreta, modo de transcendência de chakra. Haruto formou selos mais uma vez. Ele precisava treinar. No momento ele tinha cerca de 3.500 cartas sem valor em seu inventário. Ele não tinha pressa em fundir mais, não havia pressa. Além disso, ele sentia que cada vez que criava uma carta mutante com sucesso, era pura sorte. Afinal, fundir com sucesso e obter uma carta mutante eram duas coisas distintas. Mesmo que Haruto gastasse dezenas de milhares de pontos de reputação para aumentar a taxa de sucesso acima de 50%, não havia nenhuma garantia de que ele receberia outra carta mutante. Foi tudo uma aposta. Haruto até se tornou um pouco supersticioso. Ontem ele sentiu que sua sorte tinha acabado, então esperou até hoje para se fundir novamente. E hoje ele conseguiu criar um cartão mutante 6 estrelas. Estatisticamente falando, era improvável que ele conseguisse outra boa carta mutante hoje. Amanhã deve ser melhor. Afinal, cartões sem valor não expiram se não forem usados. Por enquanto, Haruto precisava treinar essa técnica recém-adquirida. Como era tão única, ele precisava garantir que conseguiria manter as asas de chakra sem que se quebrassem repentinamente no ar. Mais tarde naquela tarde, ao anoitecer, Terra da Água Kerigakuri. A sempre misteriosa Kerigakuri estava envolta em uma névoa espessa hoje. Era uma neblina densa. Shiuro! Um grito agudo ecoou pelo céu enquanto um pássaro ninja cruzava Kerigakuri, desaparecendo na névoa distante. Vários minutos depois, dentro do escritório do Mizukage. Lord Mizukage, informações urgentes. Uma figura sombria de presença imponente materializou-se no canto da sala. Assim que falou, aproximou-se da escrivaninha e apresentou respeitosamente um pergaminho. O terceiro Mizukage Fuiu, um homem com longos cabelos negros, permaneceu calmo e composto enquanto aceitava o pergaminho. Ultimamente nada conseguia mexer com suas emoções. Ele se tornará indiferente a tudo. Afinal, o que aconteceu antes foi simplesmente chocante demais. Haruto Saito havia massacrado inúmeros shinobi de Kirigakuri e ascendido ao status de lenda, mas a vila era incapaz de retaliar. O simples pensamento da técnica do deus voador do trovão de Haruto deixou todos impotentes. Então, depois de testemunhar algo assim, o que mais poderia perturbá-lo? Mas enquanto ele desenrolava o pergaminho e examinava seu conteúdo, seu olhar indiferente se aguçou. Sua expressão mudou drasticamente. Ele se levantou abruptamente. Haruto Saito. Vila Furuta. Capítulo 427. Anoitecer, o terceiro Mizukage convoca uma reunião de emergência. Esta foi uma reunião ampliada de alto nível. Estiveram presentes não apenas os principais oficiais de Kirigakuri, mas também os comandantes dos principais corpos militares, capitães de várias forças especiais e líderes de clãs da vila. O tópico principal da discussão? Haruto Saito. Fuiu tinha acabado de receber informações cruciais sobre a Vila Furuta. A Anbu e as unidades de infiltração de Kirigakuri monitoravam a terra dos redemoinhos há anos. Embora Haruto Saito tenha desmantelado suas operações secretas 2 vezes, os esforços de reconhecimento da névoa oculta nunca cessaram. Desde a queda da terra dos redemoinhos, o objetivo estratégico de longo prazo de Kirigakuri sempre foi reivindicar seu território. Assim, eles mantiveram vigilância e coleta de informações contínuas sobre seus diversos assentamentos. A Vila Furuta não foi exceção. Inicialmente, a Vila Furuta era um assentamento insignificante. Há apenas 6 meses, as unidades de infiltração de Kirigakuri mal a notavam. Era mencionada apenas de passagem em relatórios de inteligência, com pouca preocupação quanto à sua veracidade. No entanto, nos últimos 6 meses, a vila havia passado por uma transformação completa, algo que Kirigakuri não podia ignorar. Apesar disso, ninguém havia conectado os pontos. A terra dos redemoinhos era uma região caótica, repleta de inúmeras facções em constante ascensão e queda. Tais revoltas eram normais. Muitos buscavam reivindicar um pedaço daquela terra sem governo. Até Iwagakuri provavelmente tinha agentes secretos exercendo influência por lá. A ascensão repentina da Vila Furuta não pareceu particularmente incomum. Sua população ninja ainda era relativamente pequena, o que a tornava comum. Mesmo assim, Kirigakuri continuou seus esforços de reconhecimento padrão. Dentro da sala de conferências mal iluminada, dezenas de pessoas sentadas ao redor de uma mesa enorme, discutindo suas últimas descobertas. Com base em nossas informações atuais, existe apenas uma Vila Furuta na terra dos redemoinhos. Analisando relatos anteriores, a vila foi fundada durante o período mais caótico após a queda do país do redemoinho. Por muito tempo permaneceu estagnada. No entanto, há cerca de 6 meses começou a se expandir rapidamente.
Rumores sugerem que o ninja poderoso, habilidoso em técnicas de invocação com ferramentas, assumiu o controle e investiu vastos recursos em seu desenvolvimento. Desde então, a vila passou por uma rápida construção e sua população permanente disparou. Quem falou foi o recém-nomeado Capitão Ambu de Kirigakuri, codinome Itsuka. Deve ser aquela Vila Furuta. O cronograma se encaixa perfeitamente. Haruto Saito chegou à Terra dos Redemoinhos mais ou menos na mesma época. Um a um, os participantes expressaram sua concordância. Ficou cada vez mais claro que a Vila Furuta era uma criação de Haruto Saito. Na verdade, a Vila Furuta já estava à beira de ser exposta. Sua expansão havia atingido uma escala que representava uma ameaça crescente para outras vilas na região costeira do norte da Terra dos Redemoinhos. À primeira vista, a Vila Furuta não parecia particularmente especial. A maioria dos forasteiros não fazia ideia do que Haruto Saito estava planejando. Mas quando alguém fez a conexão entre ele e a vila, tudo ficou muito mais claro. Então, outra informação perturbadora veio à tona. Além disso, Itsuka hesitou antes de continuar. O local onde Lord Ryuno caiu em batalha fica a apenas algumas dezenas de quilômetros da Vila Furuta. A sala ficou em silêncio. A morte de Hattori Ryuno foi uma das baixas mais significativas da Segunda Grande Guerra Ninja. Entre todas as grandes vilas ninja, ele foi o indivíduo de mais alta patente e poder a perecer até então. Há muito tempo circulavam rumores de que Haruto Saito havia revivido Hattori Ryuno usando uma técnica semelhante ao jutsu de reanimação. No entanto, não havia evidências concretas que comprovassem essa alegação. É quase certo que sim. Fuyu finalmente falou com a voz fria. Só existe uma Vila Furuta. Acontece que ela começou a crescer depois que Haruto Saito entrou na Terra dos Redemoinhos em segredo. Isso significa: Mizukage-sama, devemos ser cautelosos, alguém interrompeu. A voz pertencia a um ninja alto de meia-idade sentado ao lado de Fuyu, o conselheiro sênior de Kirigakuri, Ozuki Genpaku. Fuyu se virou para encará-lo. Essa informação chegou até nós de forma muito repentina e conveniente, continuou Genpaku. Dada a abordagem cautelosa de Konoha à disseminação de informações, eles normalmente não revelariam o paradeiro exato de Haruto Saito tão facilmente. Algo parece estranho. Concordo, disse um ninja de cabelos brancos sentado do outro lado de Fuyu, outro conselheiro sênior chamado Shigua Shankajero. Só há duas explicações possíveis para isso. Primeiro, está é uma armadilha projetada para nos atrair, com Konoha à espreita. Mas se fosse esse o caso, seria uma tentativa bastante desajeitada. A segunda possibilidade é que haja um conflito interno em Konoha e que alguém tenha vazado essa informação para nós deliberadamente. O segundo cenário é altamente provável, acrescentou Genpaku. Haruto Saito permaneceu escondido em Konoha por um ano antes de partir no início deste ano. Na época, Konoha deveria estar plenamente ciente do perigo que enfrentava. Muitas facções o queriam morto. Teriam feito todo o possível para manter seus movimentos em segredo. No entanto, sua partida vazou quase imediatamente. Isso sugere que alguém dentro de Konoha quer Haruto Saito morto. Ele pode ter sido traído internamente antes, e isso pode estar acontecendo de novo. Fuyu soltou uma risada fria. Quase teve vontade de rir de Konoha de Hiruzen Sarutobi. Mesmo que Haruto Saito fosse seu inimigo, ninguém no mundo shinobi podia se dar ao luxo de subestimá-lo. Suas habilidades e importância para Konoha eram inegáveis. E, no entanto, seus próprios aliados o traíram inúmeras vezes? Mesmo que as dificuldades internas de Konoha tenham levado esta informação a cair em nossas mãos, ainda não podemos ignorar a possibilidade de uma armadilha, alertou Genpaku. Haruto Saito é um estrategista astuto. Ele pode ter orquestrado isso sozinho. Somos seus maiores adversários na Terra dos Redemoinhos, e ele faria de tudo para nos combater. Sua voz assumiu um tom grave. Se isso for realmente uma armadilha armada por Haruto Saito, então a informação em si é real. Ele usaria seus bens mais valiosos como isca. Quem sabe o que pode estar nos esperando? Com base em seu histórico, ele é definitivamente capaz de tal plano. Haruto Saito era famoso por suas estratégias ousadas e imprudentes. Todos sabiam que ele era capaz de tudo. Fuyu estreitou os olhos. Eu irei pessoalmente à Vila Furuta. Capítulo 428. Fuyu ia investigar pessoalmente. Como ele já havia se decidido, a questão estava essencialmente resolvida. Ninguém se opôs. Em circunstâncias normais, se Fuyu quisesse partir em missão, os conselheiros seniores seriam os primeiros a se opor. O Mizukage não deveria deixar Kirigakuri sem um bom motivo. No entanto, desta vez era diferente. Porque o alvo de Fuyu era o inimigo número 1 de Kirigakuri. Ele também era a maior ameaça a Kirigakuri nos últimos 20 anos. Não havia dúvida de que se Haruto Saito continuasse a crescer sem controle, ele poderia um dia mergulhar todo o mundo shinobi, incluindo Kirigakuri, no mesmo tipo de medo que outrora emanava do lendário Hashirama Senju. Enquanto Haruto Saito estivesse vivo, muitas pessoas no mundo shinobi continuariam a sofrer noites sem dormir. A reunião de Kirigakuri continuou até tarde da noite. A decisão de Fuyu de ir pessoalmente à Terra dos Redemoinhos exigiu um planejamento cuidadoso. Ele não iria sozinho, e Kirigakuri precisava tomar providências especiais para evitar que situações incontroláveis surgissem enquanto ele estivesse fora. Um novo dia amanheceu. Na Vila Furuta, na Terra dos Redemoinhos. Haruto Saito acordou cedo. Saltou da cama macia, sua figura brilhando ao aparecer ao lado da mesa. Já estava envolto em seu manto negro. Com um aceno de mão, uma pilha de cartas descartadas apareceu na mesa, e ele imediatamente ativou a fornalha elemental. Ultimamente, Haruto desenvolveu um pouco de superstição sobre sorte. Era inegável que a sorte era algo invisível e intangível. Ninguém conseguia provar sua existência, mas ela inegavelmente desempenhava um papel, e Haruto acreditava firmemente na sorte.
Ontem, ele havia sintetizado com sucesso o modo ascensão dos chakras. Ele havia passado o dia inteiro praticando, familiarizando-se com seu uso. Não havia tentado nenhuma outra síntese, acreditando que sua sorte do dia já havia se esgotado. Espíritos do céu e da terra, abençoe-me. Aruto murmurou baixinho antes de pegar um punhado de cartas e jogá-las no vórtice dourado. Fusão. Falha. Como esperado. Ele pegou outro punhado e jogou dentro. Fusão. Falha. De novo e de novo. Finalmente na 7ª tentativa. Jin. Fusão bem-sucedida. O anfitrião obteve uma carta ninjutsu de classificação A. Sucesso, mas não era uma carta de mutação. Ele continuou. Pegando outro punhado de cartas, ele as jogou no vórtice dourado. Fusão. Falha. Na 13ª tentativa. Jin. Fusão bem-sucedida. O anfitrião obteve uma carta de jutsu secreto de rank A. Aruto estava começando a ficar impaciente. 13 tentativas consecutivas de fusão. Cada tentativa consumia pelo menos 80 a 120 cartas. Ele já havia queimado 1.500 cartas descartadas, mas só conseguirá 2 vezes, e nenhuma delas resultou em uma carta de mutação. Agora, ele só tinha cerca de 2.000 cartas descartadas. O que está acontecendo? Minha sorte está tão ruim assim? Resmungou Aruto enquanto pegava outro punhado e jogava no vórtice dourado. Fusão. Jin. Fusão bem-sucedida. O anfitrião obteve uma carta de mutação 7 estrelas de nível S. 2 sucessos seguidos. O primeiro foi uma carta de ninjutsu de rank A e o segundo, uma carta de mutação. Deu certo. E não qualquer carta de mutação, mas uma carta de mutação 7 estrelas de alto nível. Devido à sua mutação, suas capacidades excediam em muitos jutsus normais de rank S. Aliás, uma técnica de mutação 7 estrelas poderia rivalizar com jutsus proibidos de rank S. Na realidade, uma classificação S não se referia ao nível de poder da técnica, mas sim à sua dificuldade em dominá-la. Os olhos de Aruto brilharam de excitação. Uma carta emergiu do vórtice dourado, e Aruto a pegou em sua mão. Ele examinou-o cuidadosamente. Jutsu secreto. Otsusikigami. Descrição. Uma divindade enterrada sob as areias desperta de seu sono. Aruto piscou diante da descrição um tanto enigmática, então prontamente enfiou o cartão na boca e o mastigou. Uma enxurrada de informações invadiu sua mente. 10 minutos depois. Ao sul da Vila Furuta, em um vale isolado. Envolto em seu manto negro, Aruto materializou-se do nada com os olhos brilhando de excitação. Com base nas informações que acabará de absorver, a técnica que estava prestes a executar era absolutamente fascinante. Habilidades semelhantes existiam no mundo shinobi, e isso tornou tudo ainda mais intrigante. Aruto apertou as mãos e começou a formar selos em rápida sucessão. Suas mãos se encontraram e se separaram, colidindo repetidamente, 48 vezes no total, antes de completar a sequência. Jutsu secreto. Otsusikigami. Estrondo. Uma onda selvagem de chakra irrompeu do corpo de Aruto, disparando para o céu. Uma intensa aura de chakra de liberação de terra irrompeu ao seu redor. O chão sob seus pés começou a rachar, pedras levitaram e depois se desfizeram em areia. As areias rodopiantes o cercavam. Mantendo o selo de sua mão, Aruto subiu lentamente no ar. A massa crescente de areia formou uma tempestade em espiral. Gradualmente a areia se condensou, moldando-se em um esqueleto enorme. Então ganhou carne, depois armadura, depois armas. Um gigante de chakra imponente com 40 metros de altura. Composto de areia fundida e chakra de liberação de terra, vestido com uma armadura de pedra, empunhando 2 enormes espadas grandes, parecia absolutamente formidável. Parecia absolutamente assustador. E parecia muito com Susanoo O. Mas diferentemente de Susanoo O, que era uma construção energética e semi-transparente, Otsusikigami era uma entidade sólida, completamente opaca, da cor da areia do deserto. Uma vez completamente formado, Aruto ficou escondido dentro de seu torso, basicamente vestindo um enorme exoesqueleto de pedra. Da perspectiva de Aruto, era como ter um corpo gigante extra. Embora estivesse dentro do Otsusikigami, incapaz de ver ou tocar o mundo exterior diretamente, seus olhos eram os seus olhos, seus membros eram os seus membros. Ele tinha controle total sobre ele. Rugido. O colossal Otsusikigami de repente abriu seus olhos brilhantes e soltou um rugido estrondoso. Tosse, tosse, e então tossiu 2 vezes. Essa era a voz do Aruto. Isso funciona mesmo? Murmurou Otsusikigami. Mas quem falava era mesmo Aruto. O enorme Otsusikigami se moveu. Ele deu um passo à frente e brandiu sua espada larga. A lâmina de 30 metros de comprimento cortou o vale, destruindo a encosta de uma montanha e espalhando detritos por todos os lados. Então, Otsusikigami começou a correr. Um ser tão enorme correndo fazia o chão tremer violentamente. Cada passo enviava ondas de choque que ecoavam pelo vale. Ele subiu a encosta da montanha e depois desceu novamente. Toda a paisagem do vale foi remodelada por seus movimentos. Era simplesmente enorme demais. Aruto então controlou Otsusikigami para embainhar suas espadas duplas antes de juntar suas mãos. Ele queria testar se ele podia usar ninjutsu. Capítulo 429. Ao sul da Vila Furuta, em uma cavidade na montanha. Um som penetrante rasgou o ar, agudo o suficiente para perfurar os tímpanos. Uma figura desceu em espiral do céu, carregando uma corrente de ar turbulenta ao seu redor. Suas asas de chakra semi-transparentes formavam uma postura protetora, fazendo com que sua descida giratória lembrasse uma broca mergulhando direto no chão. Assim que ele se aproximou da terra a poucos metros, a figura em alta velocidade subitamente parou, disparando de volta para o céu, direto para cima, 1000 metros de altura. As asas se abrem, revelando a figura de Aruto Saito.
Aruto ofegava pesadamente, seu rosto cheio de exaustão, mas seus olhos ardiam de excitação. Seu progresso foi surpreendentemente rápido. Embora ainda não tivesse usado seu modo ascensão de chakra em uma batalha real, seu autotreinamento já lhe permitirá estabilizar a técnica, impedindo que suas asas de chakra se rompessem repentinamente. Após circundar o céu mais uma vez, Aruto desceu de volta ao chão, saindo do modo ascensão de chakra. Então juntou as mãos. Arte secreta, Outro Shikigami. Uma onda selvagem de energia irrompeu ao redor de Aruto. Até então, ele ainda não conseguia entrar no modo Outro Shikigami rapidamente, que era o aspecto principal que precisava praticar. Ao contrário do modo ascensão de chakra, uma vez que o Outro Shikigami tomava forma, ele era relativamente estável e excepcionalmente resiliente. Aruto havia tentado isso mais cedo, ao meio-dia, ativar as asas de chakra enquanto estava dentro do Outro Shikigami. Como o Outro Shikigami podia usar não apenas o chakra da liberação de terra, mas também o chakra não elemental, a ideia fazia sentido. Entretanto, Aruto falhou repetidamente devido à insuficiência de chakra e à falta de controle preciso. Assim que o Outro Shikigami de Aruto estava prestes a tomar forma, uma figura se materializou na entrada da depressão da montanha. Meu senhor, Kakuzu solicita sua presença, uma reunião urgente. Era 13. Como alguém que já fora o braço esquerdo do semideus Anzo 13 após ser morto e ressuscitado por Aruto. Havia recuperado seu pensamento racional e ações independentes através do treinamento. Ainda assim, ele permanecia imperturbável diante de qualquer manifestação de Aruto, mesmo que nunca a tivesse visto antes. Era simplesmente sua natureza. Os outros Shikigami se dissiparam instantaneamente. Vamos voltar, disse Aruto para 13 antes de desaparecer. Antes do anoitecer, sala de reuniões do Palácio da Vila Furuta. Mais de 20 membros de alto escalão da Vila Furuta estavam reunidos. Nesse ponto, os subordinados de Aruto haviam se tornado uma força formidável. Seus principais combatentes incluíam 13 e Hattori Ryuno, enquanto sua equipe administrativa era liderada por Kakuzu, além de vários ninjas talentosos recrutados no mercado negro ou promovidos internamente. A rigor, Kakuzu não possuía apenas um talento administrativo, ele também estava no nível de um Kage em combate. No entanto, comparado a 13 e Hattori Ryuno, sua força era ligeiramente inferior. Sua verdadeira especialidade residia em gestão, particularmente finanças, onde demonstrava talento e competência extraordinários. Hattori Ryuno, por outro lado, era uma potência administrativa inigualável, ou melhor, um verdadeiro polivalente. Ele dominava todas as naturezas de chakra, dominava habilidades de samurai equivalentes ao seu ninjutsu e já havia servido como conselheiro do Mizukage. Suas habilidades administrativas eram inquestionáveis. No futuro, ele estava destinado a se tornar o segundo em comando da Vila Furuta. No entanto, por enquanto, ele precisava permanecer nas sombras, incapaz de se revelar publicamente. Qual é a urgência? Aruto perguntou enquanto se sentava e se virava para Kakuzu. Atualmente controlamos 7 aldeias na região. No entanto, relatórios recentes de inteligência indicam que uma delas, a maior, a aldeia de Emizu, com uma população superior a 10 mil, foi invadida. Seu líder começou a dar sinais de rebelião. Kakuzu entregou um pergaminho para Aruto. Aruto pegou, examinou o conteúdo e ergueu uma sobrancelha. Sabemos quem está por trás da infiltração? Perguntou Aruto. Ainda não podemos confirmar, mas provavelmente são as duas grandes vilas mais próximas de Emizu. Eles provavelmente perceberam que Emizu está sob nosso controle, embora ainda não saibam dos laços da Vila Furuta com Konoha. Aruto ponderou brevemente antes de jogar o pergaminho de volta para Kakuzu. Ignore. Ignorar? Kakuzu pareceu surpreso. A sala se encheu de murmúrios enquanto todos se viravam confusos para Aruto. Era um assunto sério. Os potenciais efeitos colaterais da perda da Vila Emizu poderiam ser severos. Mesmo ignorando as implicações estratégicas, a perda financeira por si só era impressionante. Kakuzu havia investido pelo menos 50 milhões de rios para assumir secretamente o controle de Emizu. Embora fosse dinheiro de Aruto, não fazia diferença. Perder a vila significaria um prejuízo mínimo de dezenas de milhões de rios para a Vila Furuta. Nosso tempo está se esgotando, disse Aruto, batendo os dedos na mesa. No ritmo atual de expansão, dentro de um mês, no máximo, a Vila Furuta estará entre as melhores vilas da Terra dos Redemoinhos. Em 3 meses, nos tornaremos a força dominante aqui. Até lá, não teremos nem a opção de ficar escondidos. A exposição trará riscos sem precedentes, mas também a oportunidade de virar o jogo. Não precisaremos mais ser sutis. Tomaremos a Vila Emizu abertamente e eliminaremos qualquer oposição sem número hesitação. Isso será fácil, certo? Aruto passou o olhar pela sala antes de concluir. Tudo bem, mais algum problema? Sim, Kakuzu falou novamente. Estamos ficando sem dinheiro. Aruto se virou para encará-lo, embora entendesse que o problema não eram seus fundos pessoais, mas sim as finanças da Vila Furuta que estavam se esgotando. De quanto precisamos? Nossas despesas mensais atuais ultrapassam 100 milhões de ryu. Além disso, precisamos aumentar nosso investimento em construção na região norte da vila. A reunião durou cerca de 1 hora. Aruto aprovou mais 500 milhões de rios para Kakuzu e também ouviu várias atualizações sobre a situação da vila. Durante toda a reunião, Aruto permaneceu calmo e sereno, entregando casualmente uma fortuna a Kakuzu como se não valesse nada. No entanto, ao retornar ao seu quarto, sua expressão se obscureceu. Ele ainda tinha dinheiro, mas o ritmo de gastos da Vila Furuta estava acelerando. Desta vez, após a distribuição desses fundos, suas reservas de caixa disponíveis estavam diminuindo rapidamente. E de acordo com o plano de Aruto, ele precisava continuar injetando dinheiro na vila. Mas, depois de analisar os números, percebeu que a lacuna de financiamento era enorme. Originalmente, gastos tão agressivos não eram necessários, mas Aruto estava impaciente.
Ao contrário das grandes vilas ninjas que levaram anos para estabelecer seu domínio, ele queria acelerar a ascensão da Vila Furuta, e isso exigia gastar muito dinheiro. Preciso de mais dinheiro, Haruto murmurou, olhando para o céu noturno do lado de fora da janela. Ele ainda tinha maneiras de ganhar dinheiro. Primeiro, ele tinha negócios em Konoha. Além disso, ele possuía uma carta de tesouro não utilizada. No entanto, vender ativos em Konoha era o último recurso, e as recompensas da carta do tesouro eram inteiramente baseadas na sorte. Ele poderia acabar ganhando bilhões de ryu ou absolutamente nada de útil. A maior parte de sua fortuna havia sido construída por meio de negócios, principalmente imóveis em Konoha. Essa estratégia também poderia funcionar na terra dos redemoinhos. Mesmo que o mercado imobiliário não fosse viável, outros negócios ainda poderiam prosperar. O problema era que tais empreendimentos levavam tempo para gerar lucro. No ambiente instável da terra dos redemoinhos, levaria anos até que algo desse resultado. Dinheiro, 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 dinheiro. Haruto resmungou, murmurando repetidamente antes de desaparecer de repente num piscar de olhos. No momento seguinte, um Haruto vestido de preto apareceu nas ruas da Vila Furuta. Capítulo 430. Ao sul da Vila Furuta, no fundo do Vale da Montanha. Um som agudo rasgou o ar, tão penetrante que parecia capaz de romper os tímpanos. Uma figura desceu em espiral do céu, envolta em uma violenta corrente de ar. Asas de chakra semi-transparente se abriram em uma postura protetora, e a figura giratória parecia uma broca caindo em direção ao solo. A poucos metros do impacto, a figura subitamente se ergueu e voltou ao céu a uma velocidade incrível, até 1000 metros de altura. As asas se abriram, revelando Haruto Saito. Uf, uf. Haruto respirava pesadamente e a exaustão era evidente em seu rosto, mas seus olhos estavam cheios de excitação. Seu progresso tinha sido incrivelmente rápido. Embora nunca tivesse usado o modo de transformação das asas de chakra em combate real, seu autotreinamento já havia garantido que suas asas de chakra não mais se rompessem inesperadamente. Após circular o céu mais uma vez, Haruto desceu ao solo e desativou seu modo de transformação. Sem hesitar, juntou as mãos em um selo. Arte secreta, Otsushikigami. Uma rajada violenta irrompeu ao seu redor. Haruto ainda lutava para entrar rapidamente no estado Otsushikigami. Dominar isso era seu próximo desafio. Ao contrário do modo de transformação asa de chakra, uma vez totalmente formado, o Otsushikigami era relativamente estável e excepcionalmente resistente em batalha. Mais cedo naquela tarde, Haruto tentou ativar suas asas de chakra enquanto estava na forma Otsushikigami. Como essa forma permitia o uso do chakra da liberação de terra, além do chakra neutro, a ideia era teoricamente sólida. Mas ele não conseguiu. Suas reservas de chakra eram insuficientes, e seu controle estava faltando. Assim que sua forma de Otsushikigami estava prestes a tomar forma, uma figura apareceu na entrada do vale e respeitosamente gritou: "Meu senhor, Kakuzu solicita sua presença para uma reunião de emergência." Era 13. Outrora braço direito do lendário Anzo da Salamandra, ele havia sido morto e posteriormente revivido por Haruto. Apesar de recuperar o pensamento e o raciocínio humanos após muito recondicionamento, ele não demonstrou surpresa com as habilidades de Haruto, por mais extraordinárias que fossem. Era simplesmente a sua natureza. Haruto deixou sua técnica se dissipar e imediatamente assentiu. "Vamos voltar." Ele falou com 13 antes de desaparecer no ar. Ao cair da noite dentro do grande salão de conferências do Palácio da Vila Furuta, mais de 20 oficiais de alto escalão da vila se reuniram. Sob o comando de Haruto, a vila cresceu significativamente em força. Suas principais forças de combate incluíam 13 e Hattori Ryuno, enquanto os assuntos administrativos eram supervisionados por Kakuzu, apoiado por uma equipe de recrutas de confiança, alguns promovidos internamente, outros vindos do submundo. Tecnicamente falando, Kakuzu não era estritamente um administrador, sua força era de nível Kage. No entanto, comparado a 13 e Hattori Ryuno, ele era um pouco mais fraco. No entanto, em gestão, especialmente em finanças, seu talento era incomparável. Hattori Ryuno, por outro lado, era um verdadeiro polivalente. Mestre de todas as naturezas de chakra, um espadachim igualmente formidável e ex-conselheiro do Mizukage, suas habilidades administrativas eram indiscutíveis. Ele estava destinado a se tornar o segundo em comando da Vila Furuta, mas ainda não. Por enquanto, ele permaneceu escondido nas sombras. "Qual é a emergência?" Haruto perguntou enquanto se sentava e olhava para Kakuzu. "Atualmente controlamos 7 vilas vizinhas, grandes e pequenas. De acordo com as informações mais recentes, a maior delas, a Vila Imizu, com uma população superior a 10.000, foi infiltrada por uma força desconhecida. Além disso, seu líder original está dando sinais de rebelião." Enquanto falava, Kakuzu entregou a Haruto um pergaminho contendo o relatório de inteligência. Haruto desenrolou, examinou seu conteúdo e franziu as sobrancelhas. "Nenhuma pista sobre quem está por trás da infiltração?" Ele perguntou. "Ainda não, mas suspeitamos que seja uma das 2 principais vilas mais próximas de Emizu. Nosso controle secreto da vila não é mais segredo. No entanto, eles continuam alheios aos laços da Vila Furuta com Konoha." Haruto ponderou por um momento antes de jogar o pergaminho de volta para Kakuzu, despreocupadamente. "Ignore." "Ignorar?" Kakuzu pareceu surpreso. Um murmúrio se espalhou pela sala de conferências enquanto todos trocavam olhares confusos. A situação era grave. Perder a vila Imizu não só prejudicaria sua influência, como também representaria uma perda financeira enorme. Kakuzu havia investido nada menos que 50 milhões de RY para garantir a segurança da vila. Embora os fundos tecnicamente pertencessem a Haruto, a perda era significativa de qualquer forma. "Nosso tempo está se esgotando", declarou Haruto, batendo os dedos na mesa. "No ritmo de expansão atual, em no máximo um mês, estaremos entre as principais vilas da Terra dos Redemoinhos. Em 3 meses, seremos a força dominante."
Nesse ponto, permanecer na sombra será impossível. Quando formos expostos, enfrentaremos uma crise sem precedentes, mas também será a nossa oportunidade. Poderemos parar de nos esconder e tomar a Vila Mizu abertamente. Sem necessidade de segredo. Sem restrições. Simples, certo? Haruto olhou ao redor da sala. Mais alguma coisa? Sim. Kakuzu falou novamente. Estamos ficando sem dinheiro. Haruto se virou para ele. Na verdade, Kakuzu não estava totalmente certo. A vila estava ficando sem dinheiro, mas o próprio Haruto não. De quanto precisamos? Nossas despesas mensais agora excedem 100 milhões de RY, e fundos adicionais são necessários para a construção no norte. A reunião durou quase 1 hora antes de terminar. Antes de partir, Haruto aprovou mais 500 milhões de RY para Kakuzu. Ele também ouviu vários relatórios sobre a situação da vila. Durante toda a reunião, ele manteve um ar de indiferença, alocando verbas casualmente. Mas ao retornar ao seu quarto, sua expressão se obscureceu de preocupação. Ele ainda tinha dinheiro, mas o ritmo de esgotamento financeiro da vila estava acelerando. Após essa última alocação, seus fundos disponíveis diminuíram significativamente. E de acordo com seus planos, ele precisava continuar gastando. Após uma análise mais detalhada, a lacuna de financiamento era enorme. A rigor, gastos tão avultados não eram necessários. Mas Haruto estava impaciente. Outras grandes vilas ninjas levaram décadas para se tornarem poderosas. Ele queria realizar o mesmo no menor tempo possível, e isso exigia dinheiro. Tão pouco dinheiro. Haruto murmurou, olhando pela janela para o céu noturno, com os pensamentos girando. Ele ainda tinha maneiras de ganhar dinheiro. Por exemplo, ele ainda possuía propriedades em Konoha. E ele tinha uma carta do tesouro não utilizada. Mas vender ativos era o último recurso. Quanto à carta do tesouro, Haruto considerou testar a sorte. Ela poderia render bilhões, ou poderia ser completamente inútil. A maior parte de sua riqueza vinha de negócios, especialmente de imóveis em Konoha. Essa mesma estratégia poderia funcionar na terra dos Sedemoinhos, embora empreendimentos comerciais exigissem ciclos longos para gerar lucro. Nesta terra caótica, estabilizar o comércio levaria anos. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Haruto resmungou antes de desaparecer num piscar de olhos. No momento seguinte, um Haruto vestido de preto apareceu nas ruas movimentadas da Vila Furuta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.